Bom dia! Tudo bem? Gente, acordei cedo hoje porque uma amiga fez um convite irresistível para mim. Pensa uma pessoa que gosta de flor, quase não dá para reparar, né? Quase não gosto nada de flor. E hoje a Camila Whittaker, uma grande amiga, uma querida, que é designer de flores, ela tem uma empresa que trabalha com arranjos florais. Ela me convidou para um passeio irresistível que é ir ao Mercado das Flores. Então, nós fomos cedinho ao Mercado das Flores e olha quem veio brincar na minha casa. Tcharam! Olha isso. Olha essas fofuras. Tem mais. Pensa a pessoa enlouquecida no Mercado das Flores. Olha isso. Olha. Essas são as minhas preferidas. Os mosquitinhos. Eu adoro. Adoro. Essa relação de amor com as plantas, isso vem desde sempre comigo. A natureza sempre me ensina muito. As plantas, os animais. A natureza é fonte de sabedoria infinita. E quando a gente está cercada delas, elas estão o tempo todo trazendo mensagens, informações. Eu converso com as plantas. Converso mesmo. Às vezes até acho que elas falam. Até escuto vozes. Nossa, que louca! Pois é, eu sou dessas. As plantas, elas contam. Na maneira de ser quem elas são, o que é a vida. Planta é vida. E é morte também. E foi sobre a morte que elas vieram conversar comigo hoje. Eu semanalmente compro flores, eu gosto de ter flores na minha casa. Elas trazem uma energia para os ambientes que é exuberante. Elas trazem a energia da beleza, das cores. A energia delas, por si só, já transforma os espaços. Então, eu tenho sempre flores na minha casa. Tenho flores que nascem naturalmente no meu jardim e tenho as flores que eu compro para fazer arranjos. Eu gosto de fazer arranjos. É um momento de contato com essa beleza que eu chamo de dentro para fora e que elas ficam completamente felizes em estar disponíveis para ser contribuição com as minhas criações. A gente conversa um bocado. E hoje elas vieram me falar sobre a morte, né? Cada uma delas hoje vai ganhar um arranjo. Vou escolher um vaso. E os meus vasos aqui são dos mais variados. Tem vaso que é vaso mesmo. Tem potes que eu utilizo como vaso. Enfim, elas vão ser montadas, eu vou criar os arranjos. E elas têm um fim. Tem um determinado período em que elas estarão exuberantes e perfumadas e de repente elas começam a perecer, elas começam a se entregar. Elas fazem isso sem nenhum peso. As flores não começam a ficar tristes e choramingar porque elas vão morrer. Elas simplesmente obedecem o curso natural da vida e da morte. E elas não acabam depois que elas murcham. Elas são gentilmente entregues ao jardim, onde elas vão servir de alimento para outros seres, onde elas vão se integrar à terra e nutrir a terra. A morte é nutridora. E nessa conversa com as flores eu comecei a perceber que existe muita resistência com relação a esse ciclo vida, morte, e quanto apego a gente tem a manter as coisas estáveis, imutáveis. E como isso é absurdo, é impossível você manter algo estável. É um ciclo natural.
e muda o tempo todo, é totalmente impermanente. A nossa vida é uma impermanência constante a cada segundo. E quando eu faço os meus arranjos, quando observo as plantas do jardim, as mudanças de estação, mudando completamente o cenário, nada disso tem peso, nada disso é difícil, é simplesmente um processo que se dá. E existe, nesse processo todo de transformação, vida, morte, existe uma elegância nisso tudo. Então hoje, nessa minha conversa com as flores, eu pedi para que elas compartilhassem comigo a elegância, a elegância e essa exuberância de ser com a vida, os seus ciclos e a sua impermanência e a não resistência às mudanças, para que elas compartilhassem comigo a leveza que é tudo isso e ajudassem a desprender do apego e da ilusão de controle que a gente acha que tem sobre a vida, que a gente pode manter as coisas. A gente não consegue manter nada no seu pico de beleza, porque a gente tem um ponto de vista de que a beleza é só o pico e esquece de olhar para todo o processo e de receber o processo por completo, inclusive a morte. Então, se você estiver no momento da sua vida em que percebe a iminência da morte de alguma coisa, de alguma situação, de um relacionamento, da sua relação com o seu trabalho, não resista a isso. Toda resistência a esse ciclo natural de vida, morte, vida, morte, vida, morte, toda resistência, ela geralmente causa sofrimento e coloca a gente num estado de controle que demanda um investimento de energia que não é natural. E aí que a gente começa a criar resistência, e toda a resistência é um gasto de energia muito alto, ao invés de aproveitar e receber de todo o processo como ele é. Em cada parte do processo, a gente está criando. E, inclusive, quando a gente reconhece que um processo findou, também é uma criação. É uma criação da possibilidade de algo que está pronto para se renovar, para renascer, para começar. Pode ser o começo de uma nova história. Sempre é o começo de uma nova história. Quando a gente se permite se relacionar com estes ciclos naturais da vida, com a leveza que eles são. Hoje as plantas me contaram sobre isso. Que a gente não precisa resistir a nada. E que a arte que elas têm para ensinar sobre a vida é aproveitar cada momento, cada fase, do botão, a flor desabrochada, as folhas ressecando e caindo. Tudo isso é usado para criar mais possibilidades. Se você tem um relacionamento que você já sabe que findou, não tenta fazer com que ele volte, porque ele não vai voltar mais. Ele já está te dizendo que requer algo novo. E algo novo é algo que ainda não existiu, algo que é para ser criado. É uma nova história. A cada instante da nossa vida vivemos uma nova história. E tudo aquilo que você acha que você deve manter porque você acha que funciona, porque você acha que é bom e que você tem dificuldade porque a gente não quer se desapegar de nada que é bom, saiba que
pode ser melhor ainda se você não resistir a isso e aproveitar a beleza de cada instante, inclusive a beleza da morte, que não finda na matéria. A energia não tem fim. A energia é. Isso é a infinitude de nós. As plantas fazem isso sem nenhuma dificuldade. Elas simplesmente fluem com a energia de cada instante do que elas são. Eu convido você a conversar com as plantas, a observar, a olhar a natureza, olhar os ciclos, agradecer a cada instante, todos os momentos, todas as fases e perceber qual é a energia que se requer de você em cada fase, em cada momento da vida que você está vivendo, sem resistência. A resistência ao que é natural causa muito sofrimento. Soltar é uma arte e nós soltamos naturalmente o tempo todo, sem esforço. Quando a gente entra no jogo da ilusão do controle da vida, a gente começa a criar os muros, as barreiras que impedem o fluxo natural, impedem o nosso fluir com tudo que a vida nos apresenta. Não resista. Flua. Se a vida não precisar de controle, como seria se ela requeresse que você somente fluísse com ela? E como é que você pode fluir estando presente a cada instante, aproveitando tudo que a vida lhe traz? É isso que as plantas vieram me contar hoje. Bom, essa minha paquera com Camila Whittaker e as flores, ela já vem de uma história que a gente percebeu há um tempinho, de trazer essa possibilidade de receber das plantas. E aí nós criamos um encontro que vai acontecer no dia 21 de novembro, um sábado, na minha casa, no meu jardim, onde a gente vai trabalhar com arranjos florais. E a gente vai trazer aí uma série de práticas. A Camila traz toda a parte técnica do design, dos arranjos. E eu vou trazer um pouco dessa conversa com as energias e essa comunhão com a terra, com as plantas, com o ser natural que todos nós somos. Então, se você quiser participar dessa experiência com a gente, o convite está feito. Vou deixar na descrição do vídeo mais informações e mais detalhes para que você possa perceber se tem vontade de abrir esse diálogo com a natureza e o que isso pode criar para a sua vida, tá bom? Um beijo e bom dia!